Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos mais uma vez aqui iniciando mais um programa Café Teológico, quase que eu falei de frente com o pastor. Estamos aqui iniciando então, são vários programas que estamos à frente aqui, e aqui hoje é o Café Teológico. E estou aqui já preparado com o meu café, esperando você para que juntos possamos mais uma vez estudar um pouco da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo àqueles que estão conosco em nossa web rádio. Há muitas pessoas nos ouvindo pelo aplicativo, pelo site. Você já sabe, o site é o pensenisso.webradiosite.com. O aplicativo, se você ainda não tem baixado, baixe-o também. Muito importante que você possa também tê-lo no seu celular. Há outras formas de você também nos ouvir, seja pelo Deezer, seja até mesmo pelo radios.com.br, um site onde estão reunidas as principais rádios do Brasil e do mundo. Muito bem-vindo àqueles que estão chegando em nossa live nesta manhã. Se você está apreciando de um chimarrão, eu estou aqui com o meu café. E o programa Café Teológico, se você já sabe, a Bíblia em uma mão e o café em outra mão. Vamos juntos, assim, estudar a palavra de Deus. Aproveite, você que está chegando aí, já vai compartilhando esta live com as pessoas que você queira também levar uma palavra no dia de hoje. Já abro aqui o texto e você é convidado a também pegar a sua Bíblia e fazer o seguinte: você pega a sua Bíblia e já vai abrindo o texto de 2 aos Coríntios, capítulos 2, versículos 5 até o final do capítulo. Então, vai até o versículo 17. São, então, 12 versículos que no dia de hoje nós queremos estudar e, sem dúvida, vai ser muito oportuno para você e para mim. A Thelma Seifert Voigt está conosco, dizendo bom dia, pastor. Bom dia a você também. Muito obrigado pelo comentário, bom dia também. Então, vamos esperando que mais pessoas se acheguem aí. Eu quero ainda mais uma vez incentivar você que está conosco, tanto nesta live como também através da web rádio. Se você ainda não é assinante da Pense Nisso, assine, conheça a Pense Nisso. Assim você vai estar colaborando com os nossos trabalhos, tanto aqui pela rádio, pela própria revista, como também pelo próprio site, que geralmente é atualizado com mensagens que são compartilhadas nas redes sociais dia após dia. E além disso, nós estamos abraçando agora também os trabalhos de missão, que uma parte da renda, como já havíamos dito em vários outros momentos, estamos destinando uma parte à missão de Encruzilhada do Sul e agora ainda mais fazendo também com que a capelania hospitalar de Canguçu seja abençoada através dos trabalhos da Pense Nisso. Então, você também estará abençoando estes trabalhos de ação social, de missão que estamos fazendo e muito mais ainda queremos fazer. E para que isso seja possível, eu peço a sua colaboração, basta você assinar a Pense Nisso, se ainda não é assinante. A Elda Dário Cruchat Robos está conosco dizendo bom dia, pastor, bom dia. Anderson Dayana também, bom dia a todos. Muito bem. Já vão compartilhando aí para que mais pessoas também sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Já disse o texto, segundo aos Coríntios 2, 5 em diante, vai abrindo a sua Bíblia aí. Muito importante que você pegue, tenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura, como é de costume. Nós vamos sempre lendo o texto de uma forma literal e vamos comentando em cima daquilo que Paulo nos escreve aqui nesta carta, como já havíamos feito em outros momentos, certo? Também nós queremos lembrar a você que está conosco, se você é apaixonado por café assim como eu, está chegando aí um novo café lá do Espírito Santo, excelente café que não era aquele de antes, que temos ainda, no entanto, estamos trazendo um café gourmet agora para aqui o Rio Grande do Sul. Diretamente lá do Espírito Santo, fechamos uma parceria com um novo fornecedor lá, da cidade de Domingos Martins, uma bela cidade no Espírito Santo, onde também tem os cafés gourmets. Daqui a um dia vamos estar apresentando para você aí
e para que você possa também conhecer e degustar de um café gourmet. O que é isso? Vale muito a pena, ok? Então estamos aqui no Café Teológico de hoje e vamos iniciar o nosso estudo. Já temos 7 agora conosco em nossa transmissão e mais uma vez lembra, compartilhe com os seus. Esta palavra vai tocar no seu coração hoje e você vai crescer no conhecimento comigo, certo? Degustando de um bom café, vamos então iniciar o texto. Já abriu sua Bíblia? Vamos lá então. Segundo aos Coríntios 2, versículo 5 em diante, assim está escrito. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a algum de vocês. Você percebe que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, nós pegamos aqui o versículo 5, faz parte de um contexto de onde sai o quê? Sai aquilo que ele já vinha falando no decorrer deste capítulo. E eu quero mais uma vez para você trazer o contexto para que você não caia assim de paraquedas em meio ao texto e não entenda nada daquilo que esteja falando. Lembrando mais uma vez, o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, que provavelmente seja já a terceira, a segunda que ele tem escrito. Tudo indica que ele foi um pouco mais ríspido, mais direto, mais pontual e talvez que tenha dado uns puxão de orelha à igreja em Corinto. Para aqueles, e você que já estudou comigo a primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que ele de fato, naquela também ele foi bem direto, pontual e tentando ajudar a igreja com os problemas que haviam lá. Só que nem todos gostaram dele. Muitos criticaram, até chamaram ele de um apóstolo chamado fora do tempo, ou não era um apóstolo de Jesus. E agora ele escreve a segunda que nós temos aqui na Bíblia, que tudo indica que seja a terceira. E ele está falando agora de alguém que o ofendeu, o magoou dentro da igreja. Talvez da forma como Paulo foi tratar o assunto, houve uns pequenos conflitos dentro da igreja lá em Corinto. Por isso que ele vai dizer assim, mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a algum de vocês. Provavelmente os que receberam essa carta pela primeira vez e a leram ela publicamente, sabiam muito bem a quem Paulo estava se referindo. No entanto, nós não sabemos, e ele não diz diretamente, mas aqueles que leram, estavam lá em Corinto, sabiam muito bem. Cleidir Pisque está conosco dizendo, bom dia pastor, Deus abençoe a todos nós, amém. Também a Mayara Krieger Silva, bom dia pastor, abençoado sábado, igualmente a você. Então nós temos o que? Paulo vai tratar de um assunto em que ele, ao escrever essa carta, provavelmente ele tenha tido uma pessoa específica que até, vamos dizer assim, bateu de frente com ele, que o ofendeu, o magoou. E ele vai dizer então assim, olha, se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas também a vocês, ou pelo menos a algum de vocês. Ele vai lembrar então que a ofensa que chegou até ele não foi somente a ele, mas foi a toda a igreja. Porque é um corpo de Cristo. Isso a gente precisa de novo lembrar, quando nós estamos falando de igreja, nós lembramos mais uma vez que a igreja é um corpo de Cristo. Se um é ofendido, todos são. Se um é magoado, todos serão. Então é isso que Paulo vai lembrar, não foi somente a mim, mas foi a todos. E isso é um detalhe muito interessante, que às vezes nós não damos atenção a essa magnitude. De ser igreja, você também sofrer com aquele que sofre. É de você também chorar com o que chora, especialmente sendo aquele que é seu irmão na fé. É você também se magoar com aquele que está magoado. Então, é um corpo. Um corpo, ele para estar bem, tudo tem que funcionar de acordo. Isso também Paulo vai dizer de uma forma, sempre trazendo a ilustração do corpo humano. Assim como o corpo humano, para estar bem,
todos os órgãos, todas as células precisam estar funcionando perfeitamente. Está conosco também a Reginalda Duarte Miller, dizendo bom dia a você, Reginaldo, muito bom tê-los aqui. Café Teológico, nós estamos hoje aqui em 2 Coríntios, capítulos 2, no versículo 5, e ele segue dizendo ainda o versículo 5, escreva assim para não ser muito duro com esse homem. E aí talvez você esteja se perguntando, mas quem é esse homem? Que Paulo fala tão assim, de forma indireta aqui para nós que lemos, mas de forma até mesmo direta para aqueles que leram a carta em sua primeira vez. Então veja bem, tem uma dedução que a gente pode fazer se a gente comparar esse texto com o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 5. Observe bem, se nós voltarmos, e você que esteve comigo estudando a primeira carta, isso é muito importante, lembrar de um acontecimento que houve lá em Corinto. No capítulo 5, versículo 5, Paulo está tratando de um assunto que era imoralidade na igreja, em que ele chama uma pessoa e chama duramente a atenção, porque havia um homem lá dentro da igreja que estava tendo relações com a sua madrasta. E Paulo ele vai dizer a este homem assim, veja bem, lá no 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no último dia. O que Paulo está falando aqui? Paulo é direto dizendo assim, excomungue este homem. Ou seja, aplique a disciplina eclesiástica sobre ele, pois está havendo problemas, deixando ele dentro da igreja da forma como estava. Era um pecador não arrependido. E talvez essa é uma dedução, eu disse a vocês, nós não sabemos ao certo quem ele está direcionando, mas dá para fazer uma ligação, a gente faz uma ligação com esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, onde ele diz, escreva assim para não ser muito duro com este homem. Provavelmente, da forma que Paulo fala lá em 1 Coríntios, talvez este que assim sabia daquilo que estava falando, teve uma resposta não agradável para com o apóstolo Paulo. E aí o versículo 6 ele vai seguir dizendo assim, basta o castigo que a maioria já deu a ele. Também não sabemos qual foi o castigo. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste e acabe caindo no desespero. O conselho de Paulo, então, após provavelmente aplicar a disciplina eclesiástica sobre a vida deste, que de certa forma não sabemos quem é, a igreja o perdoe também. O conselho que sempre é dado em meio a tratativas, quando seja o pecado manifesto, seja brigas, intrigas, enfim. O perdão ele é restaurador. Quando você perdoa, você tem novas chances de viver e dormir em paz. Uma vez que você não perdoa, eu sempre digo, você vai dormir com aquele a quem você odeia todos os dias. E você cria uma corrente de ódio. Essa corrente de ódio, ela faz com que outras coisas venham a acontecer, até mesmo outros pecados e até mesmo doenças psicossomáticas surgem a partir de um coração que carrega simplesmente ódio. Então Paulo fala, perdoe que você corta essa corrente do ódio que muitas vezes é implantado sobre as pessoas. Porque senão não dá para congregar mais em uma congregação onde está carregando ódio dos seus irmãos, por mais que ele tenha pecado, tenha feito inúmeras coisas, certo? Estamos então em 2 Coríntios 2, versículo 8. Ele vai dizer então,
Por isso, peço que faça com que ele tenha certeza de que vocês o amam. Sempre lembrando, mesmo que tenha aplicado a disciplina eclesiástica sobre a vida dessa pessoa, é importante lembrar o seguinte: se foi aplicado e essa pessoa até mesmo veio a se converter ou se arrependeu, que ele seja acolhido de volta. Esse é o conselho de Paulo. Que ele seja abraçado de novo, que haja perdão e ao mesmo tempo as pessoas entendam que é uma forma amorosa de se lidar com o pecado, o que caiu, aquele que errou. E talvez essa seja a pior forma, não vou dizer a pior forma no sentido negativo, mas a pior forma no sentido de que muitos não conseguem mais lidar com isso. Porque se não conseguem mais lidar com aquele que errou ou conviver com ele, provavelmente não houve perdão. Então aí que está um detalhe que toca lá na raiz, que para nós é muito difícil: perdoar. Perdoar aquele que errou, aquele que escandalizou a igreja, perdoar aquele que caiu em pecado, que trouxe o pecado manifesto. Um exemplo, aquele lá que não foi mencionado, que deduzimos, talvez seja esse que Paulo esteja falando, que tinha relações com a sua madrasta. Como é que vai perdoar ele se ele se arrependeu e mudou de vida? É possível? É possível. Agora, só com a força do Espírito Santo mesmo. Porque muitas pessoas dentro das igrejas, eles dizem que perdoam, mas a pessoa já não está mais entre eles. Ou sai da congregação, vai congregar em outro lugar. Então, a arte está você perdoar e ainda conviver ou continuar se relacionando com aquela pessoa. Isso é uma arte, isso é muito difícil para a congregação, especialmente quando lida com esses problemas ou com os pecados manifestos. Porque sempre vai ter um ou outro que vai se escandalizar, vai querer sair, porque isso não pode, né? Mesmo que a pessoa tenha se arrependido e tenha mostrado mudança de vida. Mas vamos lá, temos aí o versículo 9, diz assim: e foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinamentos. Paulo vai mencionar aquela carta, provavelmente seja a segunda, a que nós lemos aqui, seria então a terceira carta. Então ele vai dizer assim: escrevi aquela carta para ver se vocês estão prontos para obedecer aos meus ensinamentos. Qual que é o ensinamento de Paulo? É esse. Você também, muitas vezes, chama atenção, você disciplina, mas depois, se houve mudança e arrependimento, tem o amor e o acolhimento, que, como eu disse, não é fácil fazer. Isso, Paulo vai dizer, isso é obedecer aos meus ensinamentos. Vocês estão prontos para obedecer aos ensinamentos de Paulo. E eu preciso mais uma vez lembrar que quando isso há dentro da igreja, podemos saber que foi aplicado tanto a lei como o evangelho. E quando a lei e o evangelho é aplicado de forma eficaz, há também a mudança de vida. No entanto, às vezes a gente aplica só a lei e fica naquilo. Esquece às vezes de aplicar o evangelho, ou o evangelho já não surte tanto efeito porque a lei ela foi tão forte que matou aquele que preferiu talvez sair da igreja ou nem mais congregar em nenhuma congregação. Isso é muito complicado. Aplicar a lei e o evangelho, seja para o pastor ou para os membros, é tão importante e ao mesmo tempo é tão sério que é como uma dosagem de um remédio. Se você, às vezes, mudar um pouquinho na dosagem, você pode matar a pessoa ou você pode salvar. Então, isso é com respeito também à disciplina, especialmente disciplina eclesiástica dentro da igreja, quando se aplica lei e evangelho na situação. Muito bem, aí vamos para o versículo 10, quando Paulo vai dizer assim: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês,
na presença de Cristo. O que Paulo vai dizer é que ele nem está ofendido, mas então que a congregação perdoe aquele que caiu, para que também ele possa perdoar na presença de Cristo. A gente poderia dizer aqui, isso aqui foi, ele está mencionando em outras palavras, a confissão e a absolvição que aconteceu, e ele pede que aconteça isso na igreja, e talvez a confissão tenha acontecido, a absolvição não sei se aconteceu, por isso que ele diz, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. E aí a gente vê o seguinte, o versículo 11, ele vai encerrar a ideia dizendo assim, a fim de que Satanás não aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Conselho então, perdoe o irmão que caiu, que pecou, que escandalizou, que eu também irei perdoar, se é que tem alguma coisa a perdoar. Talvez ele está dizendo assim, olha, o pecado ele ofendeu mais vocês que a mim. Então vocês têm que perdoá-lo primeiro, eu também irei perdoá-lo, na presença de Cristo. Vale lembrar mais uma vez, ele está chamando a todos para o perdão, porque se não tem perdão, Satanás saiu ganhando. Isso é importante mencionar, anota isso aí, ó. Anota isso, leve para a sua igreja, a sua congregação. Se tem inimizade, se tem divisão, se tem problemas e não tem perdão, o diabo está acampando dentro da sua igreja. Cuidado com isso, porque a base da fé cristã tem problema? Tem. Tem desentendimento? Tem. Tem mágoas? Tem. Agora, tem perdão? E fica um negócio muito sério. Porque se não tem perdão, eu vou dizer mais uma vez, o diabo está saindo ganhando. Paulo vai dizer, vamos perdoar logo aí, vamos perdoar esse negócio, porque para que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos deles. E eu já vi muito isso, dentro e fora da igreja, acontece demais. Não tem mais perdão. A gente prega e fala tanto do perdão, Paulo aqui também, mas não se perdoa, muitas vezes preferem sair da congregação e congregar em outra, para não mais se relacionar com aqueles irmãos, porque não conseguiu perdoar. E aí quem ganhou? Satanás. É isso que ele quer. Ele quer que as pessoas fiquem inimigas, tenham ódio umas das outras e façam o quê? Façam cada vez mais intrigas, porque o ódio começa desse tamanho, como uma pequena chama, e ele vai crescendo, vai levando pessoas vão ficando com ódio, aquilo vai trazendo problemas sociais, eclesiásticos, problemas físicos e doenças psicossomáticas, como eu disse antes. Então, Paulo vai dizer, vamos perdoar logo, porque senão Satanás vai aproveitar de nós. E ele diz, conhecemos muito bem os planos dele. Ok? Então, esse é um grande aprendizado que a gente precisa ter no dia de hoje aí. Se nós não nos perdoarmos como irmãos na fé, estamos dando lugar ao diabo dentro de nossas congregações. Porque primeiramente Cristo nos perdoou. Todo culto que nós vamos ao culto, Cristo diz, olha, eu perdoo vocês, né? Ele fala isso na boca do pastor, o pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir disso, ali está a nossa força motriz a seguir também, perdoando um ao outro. Estamos no Café Teológico desta manhã, estamos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios e vamos para o versículo 12 agora. Abra sua Bíblia, se você chegou depois, acompanhe o Café Teológico de hoje. A partir do 12 ele muda um pouco de assunto, fala sobre a preocupação de Paulo em Troade, cidade de Troade. Ele vai mudar dizendo assim, quando eu cheguei à cidade de Troade, para anunciar o Evangelho de Cristo, das viagens, provavelmente Paulo aqui está fazendo a sua terceira viagem missionária.
E ele diz assim: cheguei lá em Trode para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Paulo percebeu que tinha oportunidade de trabalho em Trode. Deus tinha abrido o caminho lá. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. E tudo indica que Tito que levou a carta de Paulo até Corinto. Mas ele não encontrou Tito em Trode, era a intenção de Paulo encontrá-lo lá. E ele ficou preocupado e isso fez com que até mesmo o trabalho missionário em Trode não iniciasse. Talvez, então, não deu para iniciar. Se nós tivéssemos uma carta escrita a Trode, talvez seria a carta de Paulo a Trode. Mas não deu por causa da preocupação que Paulo tinha com Tito. Por isso ele vai dizer assim: me despedi dos irmãos dali, de Trode, e fui para a província da Macedônia, que talvez seja a cidade de Filipos. E aí ele fala no versículo 14 em diante, a vitória por meio de Cristo. Mas dou graças a Deus, aqui vai mudar de assunto de novo, por isso que a NTLH ela traz um subtítulo aqui, dizendo assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. É muito interessante quando Paulo vai mencionar isso, que isso era muito comum quando havia um rei que tinha sido vitorioso nas batalhas, nas guerras, ele fazia um desfile de vitória dentro da cidade da época, lá que Paulo viveu e escreveu isso. Por isso que ele vai dizer assim: eu dou graças a Deus porque com Cristo nós somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, em que todos irão ver a vitória de Cristo por meio desse desfile, por mais que seja algo espiritual que ele esteja falando. E aí ele menciona ainda no versículo 14 como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. E ele menciona o perfume que todos nós, eu vou dizer talvez a maioria, aprecia de um bom perfume, assim como um perfume ele exala coisa boa e faz com que as pessoas sintam-se bem, o clima fica agradável, é gostoso sentir um bom perfume. Paulo vai dizer assim: nesse desfile, nós, nesse mundo que estamos de certa forma desfilando, nós estamos exalando o perfume de Cristo. Por isso que podemos ligar esse texto que ele vai falar aqui com aquilo que foi falado antes. Se nós somos de Cristo, pertencemos ao Senhor, tudo aquilo que vamos fazer e por onde vamos andar, as nossas atitudes, o nosso modo de ser precisa refletir Cristo. E ele vai dizer aqui: precisa cheirar a Cristo. Tem que ter o perfume de Cristo. Por quê? Para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Então, é sempre uma boa pergunta a se fazer. Você, em suas atitudes, em seu modo de viver, está fazendo com que Cristo seja conhecido ou não? Então, vale muito sempre a lembrança de a gente se questionar com respeito a isso quando a gente vai lidar com os mais diversos problemas, e especialmente às vezes intrigas familiares, problemas na congregação, problemas na sociedade. O perfume de Jesus está cheirando ou está fedendo outra coisa? É uma questão a se pensar. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. O cheiro de Cristo, o sacrifício, ele vai trazer a lembrança dos sacrifícios lá do Antigo Testamento, quando eram feitos sacrifícios, animais eram queimados, traziam-se animais para o sacrifício, eles eram mortos e eram queimados em oferta suave ao Senhor. Imagine o cheiro que dava aquilo, né? Paulo vai conhecer muito esta realidade que acontecia. Agora,
ele vai dizer, agora nós somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Então, a nossa vida, ele vai lembrar de novo que precisa ser um sacrifício vivo e que isso deva perfumar o ambiente que nós estamos. Se não estiver perfumando, então, no sentido de que se não estiver mostrando a Jesus, a gente precisa se perguntar se somos ainda cristãos. Vamos aí ao versículo 16, ele vai colocar um contraponto. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro. Ou seja, quem não conhece Jesus, a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus em favor da humanidade, ele chama disso mau cheiro, porque isso vai ser estranho, é um cheiro estranho, ele não conhece isso. Esse texto me faz lembrar o que Paulo também disse lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós anunciamos a Cristo crucificado, que ele diz é o poder de Deus para salvar. Para os que estão se perdendo é uma loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Se junta então. Para os salvos que conhecem Jesus é como um perfume gostoso. Para aqueles que estão se perdendo, aquilo é um cheiro estranho. Não conheço isso. Por que tem esse cheiro? E ele vai dizer então, que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Porque se você não se agarrar a Jesus, causa morte. Mas para os que estão sendo salvos é um perfume. Então, o contraponto entre o mau cheiro, para aqueles que não conhecem Jesus e se agarram em tudo e qualquer coisa, menos a Cristo. Então, esse cheiro, esse perfume, que para o cristão exala bem, é um bom perfume, para estes, então, seria como um mau cheiro que leva à morte. Por quê? Porque não se agarrou ao próprio Cristo, não o conheceu e não se apropriou da graça que Jesus oferece a todo aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador. E aí ele diz ainda, para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar este trabalho como este? Paulo faz uma pergunta. E aí, é uma questão até mesmo a ser pensada, e você está aqui para refletir comigo, no seguinte aspecto. Paulo vai estar dizendo aqui, como missionário e apóstolo que foi, ele também diz assim, olha, quem é capaz de realizar esse trabalho, um trabalho como esse? Porque, de certa forma, não é nada fácil. Aí ele vai mencionar aquilo que está no versículo 5, lá do capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, veja lá o que diz. Diz assim, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Ele fez uma pergunta e aqui tem a resposta. Paulo pergunta, então quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Ou seja, de ser um bom perfume, de transmitir essa mensagem que salva. Para aqueles que não querem saber e não conhecem Jesus, é um cheiro estranho, que vai matá-los, porque se eles não se agarrarem em Jesus, não tem salvação para eles, então eles vão morrer. Então seria como um mau cheiro. Agora, para aqueles que creem em Jesus, que conhecem Jesus e sabem da maravilhosa graça que temos em Cristo, é um bom perfume. E ele vai perguntar, mas então quem é capaz de realizar esse trabalho? A resposta está lá no capítulo 13, que a gente vai trazer novamente isso na próxima semana. Ele diz assim, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus, pois é Deus que capacita os escolhidos. Não somos nós por nossas próprias obras e forças. Então, ainda o versículo 17, nós temos aí, o 17 vai dizer assim, nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus
como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Nesse sentido, Paulo está, de certa forma, defendendo o seu próprio ministério, porque ele foi também questionado e foi dito direto a ele que ele não era um apóstolo de Cristo, por ser um apóstolo chamado fora do tempo. E ele vai dizer, então, não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem como se estivesse fazendo um negócio. Muitas pessoas ainda hoje fazem isso. Mas nós fazemos o quê? Anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. É isso que ele vai dizer então. Ele não faz isso de forma para se apropriar ou ter ganhos com isso, como se fosse um negócio qualquer, mas sim ele faz isso como Cristo mandou fazer. Anunciou a mensagem com sinceridade na presença dele. Então você tem aí mais uma vez esse texto, ou seja, o final do capítulo 2. Então seria isso para hoje. Eu quero lembrar mais uma vez, se você perdeu ou chegou aí para o término deste programa, lembre-se, ao terminar esta live, você volta e assiste de novo. Posteriormente será também postado no Instagram e também no canal da Pensinista no YouTube. Você pode assistir em qualquer outro momento. Se você que está nos assistindo por lá, muito bem-vindo sempre. E eu quero lembrar também que tudo aquilo que já estudamos no Café Teológico está salvo lá no canal da Pense Nisso. Então, sempre tem a oportunidade de você rever aquilo que aqui foi explanado. Certo? De forma conclusiva, nós precisamos lembrar algumas coisas que Paulo mencionou a nós. Um dos destaques deste capítulo que a gente precisa levar para casa é o seguinte: tem confusão dentro da igreja? Tem. Tem problemas? Tem. Tem inimizade? Tem. Mas o perdão tem que prevalecer. Se não tem perdão, o diabo ganhou lugar. Paulo vai falar isso com respeito ao 2 aos Coríntios. Então, ele menciona se tem alguém que ficou ofendido, que ofendeu, ele nem pegou para si a ofensa. Todo mundo ficou ofendido, mas vamos se perdoar. Por isso que ele diz lá, dos versículos 5 até o versículo 11. Perdoem que vocês ganharão o irmão de volta e ganharão a causa para Cristo. Ele menciona também a preocupação com Tito, mas quando esteve visitando a cidade de Troade. Troade era uma oportunidade de trabalho missionário, mas ele não conseguiu fazer devido à preocupação com Tito. Há muitas oportunidades que nós podemos tirar também quando nós estamos, seja viajando, seja também até mesmo no contexto onde Deus nos colocou. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade e às vezes é Deus dizendo assim: olha, eu te coloquei lá para que você possa ser um instrumento de Deus, meu instrumento aonde você estiver. Então, assim como Paulo, ele viu que Deus havia abrido o caminho para o trabalho em Troade, observe onde Deus estiver te colocando. Talvez é lá que Deus quer te usar para o trabalho. Outra coisa, nós temos uma vitória por meio de Cristo, por isso nós somos chamados a ser um bom perfume do Evangelho de Cristo. Onde Cristo está, nós também precisamos sempre lembrar que podemos, como sal e luz, levar também a mensagem de Jesus, sendo um bom perfume de Cristo. Especialmente aqueles que creem vão sentir o bom perfume. Aqueles que não creem em Jesus vão achar meio estranho, mas nem por isso nós devemos nos intimidar ou envergonhar por causa do testemunho que podemos dar. Somos um bom perfume de Cristo, onde Ele nos colocou. Por isso, aproveite a oportunidade e exalem Cristo às pessoas. É isso que tínhamos então para hoje. Espero que você tenha
guardado isso no coração, gostado do estudo, e se gostou, compartilhe com os seus. É muito importante que você também tenha esse momento. Assim a gente faz missão. Antigamente a gente ia de porta em porta, entregando panfletos, revistas, enfim. Não é que esteja errado e não possa ser feito hoje ainda mais, mas hoje você está ali num clique, você vai lá e compartilha. Assim você faz missão com inúmeras pessoas. E o Espírito Santo ele usa a mensagem que chegou até você, ela falou ao teu coração, e também esta mensagem, ela também é usada pelo Espírito Santo a falar com outras pessoas. Então, está na sua mão, basta você compartilhar. Ok? Eu fico por aqui, você permanece conosco em nossa web rádio Pense Nisso, com a programação musical desse sabadão. Hoje à noite tem o programa Irmã Luster, e nós temos também, lembrando mais uma vez, amanhã tem um programa muito especial, eu quero chamá-los para ouvir. Amanhã, às 10h13, o programa Hora Luterana, na web rádio Pense Nisso, vai falar sobre o ministério pastoral. Quero conhecer um pouco mais? Quero também crescer nisso. O que é o ministério pastoral? Quem que instituiu? Quem são estes? Né? Onde vivem? Né? É isso que você vai aprender amanhã, 10h03, com o pastor Rodrigo Eflin e também o pastor Roger, vai estar com vocês aqui em nossa web rádio Pense Nisso. À noite tem o pastor Arthur Chazuk falando sobre liberdade no programa O Assunto É. E assim também a programação da Pense Nisso está recheada de coisa boa para que você possa ouvir. Baixe o aplicativo, ouça a nossa web rádio Pense Nisso, sempre trazendo e fazendo para que Jesus possa ser cada vez mais conhecido e estudado por nós. Isso, fique na paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês, até o nosso próximo encontro, sábado que vem, ao vivo às 9h, você que está na reprise, muito obrigado também por sua audiência, Deus abençoe a todos, um feliz sábado e um bom final de semana a você.